Bom, hoje o capítulo 30, Denis nos fala sobre a hora derradeira. Quem de nós não para pensar assim, né? Não se pergunta. Eu me pergunto muito, né? Eu tenho medo da morte? Será que eu tenho medo da morte? Ou eu tenho medo do tipo de morte que eu possa ter? Eu confesso que eu tenho medo da morte, sim. Tenho bastante medo da morte. Ou melhor dizendo, do tipo de morte que a gente possa ter, né? Quando a gente vê pessoas que passam por quadros de dor, né? Até chegar o momento do desencarne, então eu fico assustada com isso, né? Eu fico um pouco não, bastante assustada com isso. Mas a gente não sabe qual é, que nem dizer o companheiro altivo, que era presidente do Centro Superior Denis, uma vez ele disse assim para mim: minha filha, a gente nunca sabe qual é a nossa última quilometragem de vida. Então a gente vai fazendo a parte da gente, crendo, acreditando que a nossa última quilometragem de vida seja suave. Pelo menos a gente pede que seja assim. Mas nós não sabemos qual é a necessidade do nosso espírito. Bom, então, aqui no capítulo 30, como a gente estava falando, né? Quem não tem medo da morte? Né? Eu tenho medo, talvez não tanto da morte, mas do tipo de morte que a gente possa ter, né? Em função do sofrimento do corpo físico, do sofrimento moral, etc. e tal. E muitas vezes a gente se pergunta assim, mas e o que eu vou encontrar no plano espiritual, né, depois que eu morrer? O que eu posso encontrar? Todo mundo seja bem-vindo. O que eu posso encontrar no plano espiritual no momento em que eu morrer? Como é que fica isso? O que eu vou encontrar por lá? Como é que vai ser? Como é que vai ser, né? Eu vou para onde? Eu vou ficar no umbral durante muito tempo? Vou para nosso lar, que a gente, quando lê nosso lar, a gente pensa logo que vai para nosso lar, né? Então, para onde é que eu vou? Como é que fica? E Leon Denis vem fazendo essas colocações para a gente, né? Ele começa assim: o que acontece no momento da morte e como o espírito se desvencilha da sua prisão de carne? Que impressões, que sensações o esperam nesse instante temeroso? É a nossa pergunta. Como é que vai ser? E depois, como é que vai ser, né? É isso que todos temos interesse em conhecer, pois todos faremos essa viagem. A vida pode nos escapar logo amanhã. Nenhum de nós escapará da morte. É a única certeza que a gente tem, né? A certeza que a gente tem é do desencarne. E Denis continua assim: ora, o que as religiões e os filósofos nos deixaram todos ignorar, os espíritos vêm em multidão nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, às vezes, muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais tenazes e mais numerosos. A alma, causa permanente da sensação e da vida, experimenta todas as comoções, todas as dilacerações do corpo material. Então, olha só, ele coloca de uma forma assim, muito clara para a gente, que diz assim: eles nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a terra. E a gente lembra que a gente anda para um lado, anda para o outro, lê uma coisa, lê outra coisa, escuta aqui, escuta ali, dá a volta para cá, dá a volta para lá, e a gente cai sempre aonde? Na parte moral, na evolução moral
do indivíduo. Por isso, a gente precisa trabalhar essa evolução moral para anteontem, né? Não é nem para hoje, é para anteontem, é para o mês passado. Porque se morre como se vive. Né? A gente vai encontrar, depois da morte do corpo físico, a atmosfera que nós fomos criando enquanto encarnados. Se eu consigo criar uma atmosfera para mim de paz, uma atmosfera de consciência tranquila, uma atmosfera de pacificação, eu com certeza eu vou ter, com todas as dificuldades que possam ser inerentes à morte, eu com certeza eu vou ter determinados pontos a meu favor. Então a paz pode estar a meu favor, a minha consciência tranquila está a meu favor, o conhecimento da doutrina espírita está a meu favor. Porque se eu sei, se eu tenho conhecimento que a vida se prolonga além da morte do corpo físico, se eu tenho a certeza da continuidade da vida além do corpo físico, eu não vejo na morte do corpo físico um motivo de desespero. Boa tarde, Nath. Seja bem-vinda. Eu não vejo na vida após a morte, eu não vejo na morte um motivo de desespero. Ela não vai constituir para mim um motivo de desespero. A gente pode ficar preocupada, né? Com todo o medo que a gente tenha, nós podemos ficar preocupados com as situações que podem ocorrer. Mas aquela condição de medo do plano espiritual, aquela ideia do nada, que o nada acabou o corpo físico, acabou tudo, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo que eu tinha, né? Tudo que eu fiz, que eu trabalhei foi perdido no momento da morte. Eu tenho a certeza, se eu tenho conhecimento da vida espírita, se eu tenho conhecimento da doutrina espírita, esse tipo de preocupação não vai aparecer na minha mente, ou se aparecer, vai aparecer de uma forma bem mais tranquila, bem mais nivelada em termos de equilíbrio, né? E não em termos de desespero, né? Eu acabei, agora eu vou para quê? Vou para nada. Ok, gente? E aí, Leon Denis, por isso nós temos que viver bem para morrer bem, Nádia. Exatamente. É o exercício da nossa consciência tranquila. Como é que eu tenho a minha consciência tranquila? O que leva a minha consciência a estar tranquila com os atos que eu cometo? Né? Lá o ensinamento de Jesus. Faça a teu próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. Ame teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá lá. Boa noite, Lorena. Tá lá, tá tudo prontinho lá direitinho. É que a gente custa entender isso, né? A gente custa a perceber isso, né? E se a gente tem a consciência tranquila, nas nossas atitudes do dia a dia, se eu tenho a consciência tranquila daquilo que eu fiz, eu fico em paz. Né? Quem não deve, não teme, eu fico em paz. Eu não tenho medo de alguma coisa, eu não fico preocupado com a consequência do meu ato. Agora, se eu não tenho a minha consciência tranquila, se eu sei que eu agi de forma errada para com o meu próximo, para com o meu irmão, então eu vou ficar pensando, né? Na hora que eu deito a minha cabecinha lá no travesseiro, eu vou ficar pensando, meu Deus do céu, eu agi dessa forma, poderia ter agido de outro jeito, né? Ou então fico com aquela sensação de mal-estar interno, que eu não sei o que é, né? O sono seria um treino, o sono é um treino. Boa noite, TTW, seja bem-vindo. O sono é um treino. Na realidade, quando a gente dorme, quando a gente está lá dormindo, que o nosso espírito se desprende do corpo físico, na realidade nós estamos treinando para esse desencarne. Né? A gente está treinando para isso. Né? Então o sono é um treino. Então se eu tenho a minha consciência tranquila, nada me assusta. Agora, se eu não tenho a minha consciência tranquila, o menor sinal de qualquer coisa que possa me remeter um ato errado que eu tive, eu vou ficar pensando sobre aquilo. Certo? E aí, Leon Denis continua assim. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres, desvencilhou-se previamente
das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou preparar-se para a partida. Porque a gente precisa se preparar para a partida, né? Oi, Francis, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Casa-Moscas, seja bem-vindo. Saiu. Né? Então a gente precisa se preparar, porque é certo isso. Essa é a única certeza que a gente tem. No momento em que eu reencarnei, no momento que eu adentrei ao mundo físico, eu estou numa contagem regressiva para o meu retorno à parte espiritual. É a única certeza que eu tenho. Eu não tenho certeza de mais nada, de absolutamente nada. Mas essa certeza eu tenho. Né? Então eu preciso me preparar. Eu não organizo, se eu quero fazer uma viagem, eu não organizo a minha viagem. Se eu quero viajar para um determinado lugar, né? Eu vou lá, eu vejo, eu vou tratar de procurar hotel se eu não tiver casa de pessoas amigas para ficar. Eu vou tratar de ver qual vai ser a minha despesa de hotel, de hotelaria, de alimentação. Eu tenho que organizar a minha mala para eu poder levar para essa viagem. Se eu vou para um lugar de calor, de praia, eu vou levar um tipo de roupa. Se eu vou para um lugar frio, eu vou levar um outro tipo de roupa, né? Eu vou levar apetrechos de acordo com o local para onde eu vou, né? Ou o que eu vou fazer neste lugar. Se eu vou de férias, ou se eu vou participar de algum evento, se eu vou participar de algum congresso, seja lá do que for, eu vou organizar a minha bagagem de acordo com aquilo que eu vou desempenhar naquele local. Então eu preciso organizar a bagagem do meu espírito para essa viagem, né? Para essa viagem que eu vou fazer. Eu tenho que organizar a bagagem do meu espírito. Só que a bagagem do meu espírito, como é que eu organizo a bagagem do meu espírito? Eu organizo com as minhas atitudes. Eu organizo a bagagem do meu espírito, da minha mala do espírito, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Com as minhas ações diante do mundo, com as minhas ações diante da vida, né? Então, eu tenho que organizar. Então, o que eu tenho que organizar? Eu tenho que colocar lá o meu estoque de paciência, de tolerância, de fraternidade, de solidariedade, né? De olhar as coisas que não estão muito bem comigo mesmo, né? Eu tenho que olhar tudo isso. Essa é a bagagem que eu tenho que arrumar. Em vez de pensar nas roupas, eu tenho que pensar nessa bagagem, desses elementos psicológicos, desses elementos espirituais, de todo esse meu patrimônio espiritual, porque é esse patrimônio que eu vou carregar comigo. Eu não carrego mais nada. Eu vou carregar o patrimônio dos meus pensamentos, o patrimônio dos meus atos, das minhas atitudes. É isso que eu vou levar sempre comigo, que eu adquiri, faz parte do meu espírito, em qualquer encarnação que eu vá ter à frente, né? Daqui a algum tempo, daqui a muitos anos, daqui a séculos, a gente não sabe qual o tempo da... Boa noite, apaixonado. Qual o tempo da nossa reencarnação, então a gente vai carregar esse patrimônio com a gente, né? Bom, aí ele continua assim. Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste, bem longo ao ponto de abranger anos inteiros para almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Entre estas, muitas creem viver a vida corporal muito tempo depois da morte. O perispírito não é senão um segundo corpo carnal aos seus olhos, submetido aos mesmos hábitos e, às vezes, às mesmas sensações físicas durante a vida. Quem trabalha com atendimento a espíritos sofredores, né, desobsessão, quantas vezes a gente vê chegar na mesa mediúnica espíritos que já desencarnaram há séculos, né, há não sei quantos séculos, há não sei quantos anos, há centenas de anos, e eles chegam reclamando, eles chegam se colocando como se eles estivessem ainda no corpo material, reclamando por haveres materiais, pelas posses materiais, né? Porque ele ficou impregnado com aquela impressão. Quando a gente não tem essa noção do corpo espiritual, a gente fica com essa noção do material. Então a gente vê, às vezes, as pessoas, a gente vê espíritos presos a bens materiais, a casas, a terrenos, a joias, aos pertences materiais de uma família durante
anos e anos, centenas de anos, parados no tempo, presos a algum aspecto material. Exatamente. Uma vez eu escutei da mãe de um amigo meu que já estava desencarnada, numa prece que teve na casa dele, e depois, pela psicofonia de um outro companheiro nosso, ela deu a mensagem, e ela dizia isso, né? Ela dizia isso, desencarnar de corpo é fácil, o difícil é desencarnar a mente. É você separar, né, a tua mente, o teu estado mental, daquele grupo, daquela situação que você tinha, que você estava vivenciando enquanto encarnado. Né? Então, o difícil é desencarnar a mente, não é desencarnar o corpo. O corpo físico, ela dizia assim, o corpo físico é fácil. Agora, a mente é difícil desencarnar. Né? Então, a gente precisa também trabalhar essa questão da mente. A partir do momento em que a gente se vê desencarnado, é entender qual a nossa condição e qual a nossa potencialidade e quais as nossas possibilidades enquanto espírito desencarnado. Mas a gente vai preparando essa nossa mente, essa nossa possibilidade de desencarnar a mente, a gente vai preparando aqui enquanto encarnado. A gente não vai preparar depois de desencarnado. A gente vai preparar aqui enquanto encarnado e não lá desencarnado. Ok? E aí ele continua assim. Outros espíritos de ordem inferior encontram-se mergulhados numa noite escura, num isolamento completo, no meio de trevas profundas. A incerteza, o terror pesam sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante de suas vítimas. Visão essa que é proporcionada por quem? Quem é que proporciona essa visão se ele não tem mais o corpo material? É a consciência. É a consciência culpada, é a consciência atormentada. Por isso a necessidade de nós mantermos a nossa consciência em paz, a nossa consciência do dever cumprido, né? Porque a gente fica martelando. A gente não fica assim, se você tem que fazer uma coisa, olha só, você tem que fazer alguma coisa, né, que seja importante para alguém, e você resolve, tem um ataque de rebeldia e resolve dizer assim, não, eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer. Ou então eu nego uma informação a alguém, ou eu faço alguma coisa que possa prejudicar alguém. Né? Quantas vezes, quando a gente faz isso, né, lá nos ataques de rebeldia da gente, dos 2 minutos de rebeldia da gente, depois a gente não fica aqui martelando, puxa vida, eu fiz isso, mas eu não agi de maneira correta. E fica aquela coisa martelando, 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 martelando da nossa mente, né? E o que é isso? É a nossa consciência culpada por não ter agido corretamente. A gente não tem isso? Quando a gente tem os nossos momentos, os nossos segundos, um dia a gente não vai ter mais segundo nenhum, mas de vez em quando vamos dizer que a gente tem os nossos segundos de rebeldia, né? Quando tem um momento lá ruim que a gente vai e faz, depois fica, meu Deus do céu, eu agi de uma forma assim, não precisava ter agido dessa forma. A consciência não fica lá martelando na gente, nos mostrando, apontando para a gente que a gente fez uma coisa errada. Imagina quando a pessoa comete atos muito mais intensos dentro da maneira errada de conduzir a sua vida. Né? Então, acredito que a consciência dela, que a consciência da pessoa nesse momento, seja muito mais intensa, né? Mostre muito mais isso. Né? Então, é o que ele coloca aqui. A incerteza, o terror, pesam sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante de suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Imagina o que é a gente achar que acabou ali com a morte do corpo físico, não há mais nada. Acabou, eu não tenho a possibilidade de reencontrar os meus afetos, eu não tenho a possibilidade de me redimir diante das pessoas, entende? Tudo que eu construí ao longo da minha vida acabou, não a construção material, mas a construção emocional, a construção espiritual acabou ali. E aí? Vou ficar como? Né? Deve dar uma agonia muito grande, né? Você se encontrar diante do nada. E Denis continua assim para a gente.
Agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua neste momento supremo. Vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar incessante o instante da sua queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo miserável. Às vezes ela aí permanece presa até a decomposição completa e sente até, segundo a expressão de um espírito, os vermes corroerem a sua carne. Como é que diz assim? É a prisão, né? Ele estar agarrado, ele estar fixado no corpo físico, né? Ele estar preso à ideia do corpo físico. Então ele começa a ter essas sensações. Quantas pessoas, né, que talvez a gente conheça, que no processo de desencarne, tantas pessoas, isso independente da gente ver a necessidade do espírito passar por aquilo, que a gente não tem essa noção se um espírito precisa passar por aquilo ou se é uma situação que ele está criando, né? Mas quantas pessoas nós vemos que têm determinados tipos de doenças que levam ao desencarne, mas que sofrem barbaramente. Esse sofrimento é uma necessidade do espírito passar por esse quadro ou seria resultado de uma fixação, de uma ideia fixa, de um apego, melhor dizendo, ao corpo material. Então esse corpo material ele precisa ser consumido gradativamente por uma série de complicações orgânicas complementares que talvez ele não precisasse, para que ele possa se desprender desse corpo material e, consequentemente, depois de um certo tempo, ocorrer o desencarne. Não é verdade? É necessidade do espírito, é um quadro que ele está criando. A gente não tem como dizer isso. A gente não tem como afirmar. Mas, muitas vezes, a gente pode se deparar com um quadro desse. Né? É necessidade daquele espírito, é necessidade dele aprender a se desprender do corpo físico, dele aprender a largar esse corpo físico. Né? Será que a gente vai passar por isso? Será que a gente não vai passar por isso? Tomara que não, mas a gente sabe? Não. Então, na dúvida de saber ou não saber, o que eu devo começar a fazer? Eu devo começar, a partir de agora, a trabalhar o meu desprendimento. O meu desprendimento das coisas materiais, o desprendimento daquilo que eu digo é meu, né? Das pessoas, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu isso, é o meu aquilo, né? É o meu carro, são os meus bens materiais, né? Então a gente precisa aprender, começar a se desprender, né, dessas situações. Há um livro em que nos esclarece isso de uma forma. Há vários livros, depois vou passar aqui para vocês, do livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, que vem trazendo depoimento de espíritos. Mas há um livro que descreve isso de uma forma assim, muito interessante, que é o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Irmão Jacó, o autor, se eu não me engano, é o Frederico Figner, se eu não me engano, é o irmão Jacó, sim. Ele vem descrevendo o seu processo de desencarne. Jacó, não é, Nina? Isso mesmo. Ele vem descrevendo o seu processo de desencarne, das dificuldades que ele tinha, né? Que ele ultrapassou ali no momento do seu desencarne. E tem um trechinho desse livro que ele fala que ele está lá, a filha dele está desatando os laços perispirituais, né? Então ele diz que ele olhava assim para os objetos à volta dele e os objetos parecia que atraíam, que tinham um magnetismo de atração. E eu me lembro que ele olhava para uma caneta, que era uma caneta dele, uma caneta específica que ele tinha, que ele gostava, que ele gostava da caneta, ele andava com aquela caneta o tempo todo, e quando ele olhava para ali, ele percebia como se houvesse assim, uma força magnética, um campo magnético, atraindo aquele objeto, ele sendo atraído por aquele objeto. E a gente para e pensa, uma caneta, a gente parou para pensar que de repente uma caneta, que eu olho uma caneta assim, que eu ganhei há não sei quantos anos atrás, a primeira caneta que eu ganhei,
Enquanto eu comecei a dar, quando eu comecei a dar aula, foi a primeira caneta que eu ganhei no primeiro dia dos mestres, quando eu comecei a dar aula 30 e tantos anos atrás. Então tem aquela caneta que já não escreve, que já está todo, mas é aquela caneta querida que eu tenho, né? A gente para pensar nisso, nesse apego. Quando a gente fala em apego material, a gente, na maioria das vezes, a gente lembra sempre das coisas grandes, né? Mas a gente esquece dessas coisas pequenas que a gente vai imantando com o nosso magnetismo também, né? Então é aquela, mas fazendo milhares de hectares para quem é pegado a coisas materiais, exatamente, minha amiga, exatamente, né? Então a gente começa a pensar, é aquela caneta que é tão querida, aquela blusa, aquela toalha que foi da vovó, que a vovó bordou quando a minha mãe casou, etc. E tal. Ah, é uma toalha tão bonita. Eu não uso porque era a toalha da vovó e eu também não dou para ninguém porque é a toalha da vovó. Né? A vovó bordou para mim aquela roupinha do meu primeiro filho, do primeiro neto, etc. E tal. Né? A gente começa a se prender em determinadas coisas. Então, pelas coisas pequenas, a gente começa a treinar para as coisas maiores, para as coisas grandes. Né? Eu preciso começar a treinar com as coisas. Oi, Márcia, boa tarde, minha amiga. Boa noite, minha amiga. Seja muito bem-vindo. A gente, sem problema, Márcia, a gente às vezes esquece. Eu sou uma pessoa assim, completamente, às vezes, perdida em horário, né? Então, não tem problema, ok? Né? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas de apego, né? De apego, os apegos às coisas que a gente não usa. Está lá guardado. A gente não usa, não faz uso daquilo. Mas também não dá para ninguém. Né? E aí? Qual a utilidade daquilo? Qual a utilidade daquela jarra bonita, etc. E tal, né? A gente tem que começar a trabalhar esse desapego. Porque a gente vai do pequenininho, até a gente aprender a se desapegar dos afetos, né? Das pessoas que não são caras, que a gente não quer perder de jeito nenhum. E a gente não perde, a gente só dá um até logo. Mas a gente precisa trabalhar esse apego a determinados aspectos da nossa vida. E, então, leiam, fica trabalho de casa para vocês. Em livro Voltei, quem não leu, deve ler, porque é interessante. Está sem som. Está sem som? Sem som. Ainda sem som? Alô, alô? Oi? Acho que tá gravando aqui, já. Voltou. Som voltou? Voltou? O som voltou. Opa, legal, obrigada, gente. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Que o Denis vem colocando aqui pra gente. Então, como eu estava falando, antes da gente ficar sem som, trabalho de casa. Procurem o livro Voltei, do irmão Jacó, e deem uma lida que é super interessante. É uma coisa muito interessante para a gente ler mesmo, né? E aí, Denis continua assim para a gente aqui, olha só. A hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua nesse momento supremo. Vê o mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante da sua queda. Daí a luta terrível entre a matéria que escapa à alma, que se aferra em reter esse corpo miserável. Aí no parágrafo seguinte, ele diz assim: boa noite, Lisa. Ela entrou e saiu. Aí no parágrafo seguinte ele diz assim: pacifica, resignada, alegre mesmo, pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra confiante no futuro. Para ela, a morte não é senão a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a unem à matéria desligam-se suavemente. Sua perturbação é apenas um torpor semelhante a um sono, né? É o desenlace, o desencarne da alma que tem a sua consciência tranquila, que tem um conhecimento melhor, né? Não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento do sentimento, a noção do sentimento, né? A certeza da sua consciência tranquila. Continua Denis assim para a gente: deixando sua morada corporal, o espírito que a dor e o sacrifício purificaram, vê sua existência passada
recuar, afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e suas lições. Depois vê dissipar-se como as brumas que na aurora rastejam sobre o solo e desvanecem diante do clarão do dia. O espírito encontra-se então na incerteza entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e da vida nova que se desenha diante dele. Essa vida ele já entrevê como através de um véu cheio de um encantamento misterioso, temível e desejado ao mesmo tempo. Logo, a luz cresce, não mais essa luz solar que nos é conhecida, mas uma luz difusa, espalhada em toda parte. Progressivamente, ela o inunda, penetra-o, e com ela um sentimento de felicidade, uma mistura de força, de juventude, de serenidade. O espírito mergulha-se nessa onda reparadora, despoja-se aí das suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar desprende-se da terra, dos seres chorosos que envolvem o seu leito mortuário, e se volta para as alturas, entrevê os céus imensos e outros seres amados, amigos de antigamente, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles, lança-se e sobe até as regiões etéreas, que seu grau de depuração permite-lhe atingir. Lá, sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam, seu destino feliz começa. Há alguns dias atrás, talvez um mês e pouco, eu não me lembro, um palestrante do Centro Espírita Leão Denis, que estava fazendo a palestra sobre morte, ele foi extremamente feliz numa comparação que ele fez. Ele começou a falar de um navio, né? Ele fazendo essa comparação, um navio, um porto, imagina um porto, um navio que está partindo e as pessoas estão ali, o navio está cheio, né, de pessoas que estão fazendo uma viagem, e as pessoas que estão no porto se despedindo, alguns choram porque aquele navio está partindo, levando aquela pessoa que é querida, aquela pessoa que é amada, para uma viagem talvez por um tempo longo, né? Então as pessoas choram em função da saudade que irá sentir, choram em função da falta que aquela pessoa irá fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? E então esse navio parte, as pessoas ficam de lá acenando e esse navio parte. Mas esse navio, ele vai chegar a um ponto X, ele vai aportar em um outro porto distante dali. E quando ele chega nesse outro porto, as pessoas que estão lá para receber os viajantes, os recebem numa condição diferente de quem estava se despedindo quando partiu. Recebe cheio de calor, cheio de alegria, né? Não choroso, né? As pessoas não estão chorosas, as pessoas estão alegres com aquela visita. Então recebem, acolhem, né? E chega, e leva para um lugar e leva para outro. Há uma recepção calorosa, uma recepção alegre. E ele fez essa comparação com a morte. No momento em que você está enterrando, no momento em que você está, que um amigo, que um parente, que um pai, uma mãe, um filho, que um afeto da gente, né? um ser, um espírito pelo qual a gente tem um carinho muito grande, no momento em que você está se despedindo daquele ser, há uma coisa de tristeza, né? Eu não vou ver mais, eu vou sentir saudade, e realmente a gente sente saudade, a gente sente falta da presença física do lado da gente, né? Mas no momento em que ele aporta, que ele chega lá no outro extremo, né, onde ele vai ser recebido em uma das moradas da casa do Pai, que ele vai ser recebido pelos aqueles espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos queridos, que o recebem nessa viagem, esses espíritos estão contentes com a sua chegada. Então ele é envolvido em carinho, ele é envolvido em amor, ele é envolvido em vibrações de paz, não é verdade? Então o que acontece? Há uma diferença entre aquela população que estava se despedindo daquelas pessoas que estavam embarcando no navio, daquela população que está recebendo aquelas pessoas que chegaram no navio. E é isso que, de uma certa forma, Denis vem colocando para a gente, né?
quando a gente leva uma vida em que nós tratamos de recuperar essas ideias, recuperar essa nossa condição de espírito imortal, a caminho de uma evolução, a caminho da perfeição moral, quando a gente trabalha, quando a gente transforma o nosso dia a dia, o nosso pensamento numa sequência de atos do bem, de atos no bem, né, a sensação que nós temos é a sensação da paz no nosso espírito. E é essa paz, é essa bagagem que nós levamos para a nossa pátria espiritual. É como ele coloca aqui, né? Entrever os céus imensos e outros seres amados, amigos de antigamente, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles, lança-se e sobe até as regiões etéreas que seu grau de depuração permite lhe atingir. Lá sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam e seu destino feliz começa. Boa noite, Cacau. Boa noite aos que chegaram, eu ainda não cumprimentei. Boa noite, Sou. Boa noite a todos. E Denis continua assim para a gente. A entrada na outra vida causa impressões tão variadas quanto a situação moral dos espíritos. Olha a situação moral dos espíritos, ele ressaltando para a gente. Aqueles, e o número é grande, cuja existência se desenvolve indecisa, sem faltas graves, nem méritos notáveis, encontram-se mergulhados primeiro num estado de torpor, num abatimento profundo. Depois de um choque, vem sacudir seu ser. O espírito sai lentamente do seu invólucro, recupera sua liberdade, mas hesitando, tímido, não ousa usá-la ainda e permanece preso pelo temor e o hábito aos lugares onde viveu. Continua a sofrer e a chorar com aqueles que partilharam da sua vida. O tempo corre para ele sem que o perceba. Com o tempo, outros espíritos o assistem, com seus conselhos, ajudam-no a dissipar sua perturbação, a libertar-se das últimas correntes terrestres e a elevar-se para meios mais obscuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso em consequência de uma longa doença. Olha o que a gente falava lá atrás. Tendo esta por efeito desatar pouco a pouco os laços carnais. As mortes súbitas, violentas, que sobrevêm quando a vida orgânica está na sua plenitude, produzem uma dilaceração dolorosa sobre a alma, lançando-a numa perturbação prolongada. Os suicidas são presos dessas sensações horríveis. Eles experimentam durante anos as angústias da hora derradeira e reconhecem com pavor que apenas trocaram seus sofrimentos terrestres por outros mais vivos ainda, né? Então, ele termina assim para a gente. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecermos o mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. Por quê? Porque olha só, se eu não tenho conhecimento de absolutamente nada, eu desencarno e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde eu vou. Imagina a gente, né? Por exemplo, eu vou dizer um lugar que eu não conheço, né? Por exemplo, Manaus. Eu não conheço Manaus, né? Então vamos supor, não vou dizer Manaus não, porque Manaus a gente está falando a mesma língua, né? Vamos supor que de repente eu desembarque numa viagem, eu vou para uma viagem e eu desembarque num país que eu não conheça a língua, que eu não domine aquela língua, né? Se eu desembarco num país, vamos dizer, no meu caso, de língua alemã, eu não conheço alemão, eu não sei falar alemão, eu não leio alemão, eu não conheço nada de alemão. Então eu desembarco numa cidade da Alemanha sozinha.
Eu não conheço nada, eu não tenho conhecimento de nada. Uma pessoa numa situação assim, quando se vê num lugar em que tudo é desconhecido, tudo é estranho, eu não conheço o hábito do lugar, eu não tenho como me comunicar com ninguém, porque ninguém conhece a minha língua e eu não falo a língua de ninguém, eu me vejo completamente perdida. Completamente perdida. Eu não tenho conhecimento nenhum. Até eu me encontrar, até eu estabelecer contato com alguém que me entenda e que eu me faça entender para essa outra pessoa, eu vou levar um tempo. E se eu for uma pessoa assim um tanto quanto preocupada, um tanto quanto nervosa, eu vou ficar mais nervosa ainda. Porque eu não conheço ninguém, eu não sei onde eu estou, eu não conheço a língua daquele lugar, eu não sei como me localizar, eu não sei como fazer absolutamente nada. Né? Não sei nada, eu não conheço nada. Então eu estou perdida. Eu não tenho ideia de como eu posso solicitar ajuda ali naquele lugar. Né? Assim, por exemplo, se você tem uma vida em que você não tem conhecimento da vida espiritual, se você não sabe, se você não tem ideia, né, do que você pode encontrar na vida espiritual, você não sabe, muitas vezes, como se preparar para isso. Diferente daquela pessoa que tem conhecimento de um lugar em que ela esteja. Eu não conheço o lugar, mas eu domino pelo menos o idioma daquele lugar. Eu sei ler aquela língua, eu sei falar aquela língua, então eu tenho como me comunicar. Né? Eu tenho como entrar em algum lugar, numa loja, eu tenho como buscar alguma informação para que eu possa me fazer entender. Então eu começo, no início eu posso ficar um tanto ou quanto preocupada por eu não conseguir me localizar num determinado lugar, mas à medida em que eu vou conversando, à medida em que eu vou obtendo informações, eu começo a direcionar a minha caminhada, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Certo? Então eu não me sinto tão desamparada, porque eu tenho como me comunicar. Se eu tenho, mudando agora aqui, trazendo aqui para a vida espiritual, se eu tenho conhecimento, né, da sobrevivência da alma depois do espírito, ou da sobrevivência da alma depois da morte do corpo físico. Então, olha só, então se eu tenho conhecimento da vida espiritual, se eu tenho conhecimento da realidade da vida espiritual, né, o que acontece, como acontece, então eu tenho uma outra posição diante do que me espera. Eu não fico perdido diante do que me espera. Uma outra vez também lá no Leon Denis, um companheiro fazendo uma palestra, ele citou um caso até engraçado, mas ele estava falando justamente disso, da possibilidade do conhecimento da vida espiritual. E ele contou uma historinha que foi verídico, que aconteceu com um companheiro dele, né? Ele é de uma outra casa, uma outra casa espírita aqui no Rio de Janeiro, mas essa casa participa muito dos estudos na casa de Leon Denis. E na época do carnaval, lá no Centro Espírita Leon Denis, nós temos um encontro que fala sobre o livro dos Espíritos, né, que nós chamamos de encontro de carnaval. E essa outra casa, esse outro centro espírita, participava dos estudos, da preparação, etc. E tal. E esse companheiro não morava no Rio de Janeiro, ele morava numa cidade serrana, aqui vizinha ao Rio, que é chamada de Petrópolis, que fica a cerca de 60 quilômetros do Rio de Janeiro. Então acabava a reunião do centro, ele ia para a casa dele, né? Ele voltava lá para a cidade dele. E um certo dia, acabou mais tarde, depois ele ficou com os amigos da casa espírita conversando até mais tarde. Conclusão, ele saiu do Rio de Janeiro mais tarde para se dirigir a Petrópolis. E me parece que no meio lá da viagem dele, parece que ele adormeceu, ele dormiu um pouco no volante, eu não sei como é que foi. Eu sei que o carro dele rolou uma ribanceira que não era uma coisa extremamente grande, mas que deu para ele se machucar. E parece que ele, não me lembro direito, mas me parece que ele ficou assim, um pouco desacordado, mas não sofreu problema nenhum, não teve nenhum problema orgânico, não teve problema nenhum. E aí o que aconteceu? Quando ele despertou, que ele se viu lá no meio do precipício, lá no carro, ele ficou assim, meu Deus do céu, será que eu encarnei ou eu desencarnei? Eu não sei o que foi que aconteceu. Aí ele foi galgando, conseguiu subir lá o morrinho. Exatamente, menina, é muito engraçada essa história. Ele chegou a subir, conseguiu subir lá o morrinho e começou a parar na estrada fazendo sinal. Mas imagina você, por volta de 11h30, meia-noite,
numa estrada que liga o Rio de Janeiro a uma outra cidade, alguém parado no meio da estrada fazendo sinal, pedindo carona, pedindo para o carro para parar. Carro nenhum parava para ele naquele momento, né? Ninguém parava para ele naquele momento. Aí ele pensava com ele dizia assim, esse companheiro dizia assim, aí porque ele pensou que ele tivesse desencarnado mesmo, olha só, eu desencarnei então, ninguém tá vendo, ninguém me vê, ninguém para, ninguém me ajuda, então eu desencarnei mesmo, meu Deus do céu. Aí o que ele fez? Que ele sentou, ele se ajoelhou, não sei, no acostamento da estrada, rezou, fez lá a sua oração, pedindo que o ajudasse, que o amparasse, etc. e tal. Nisso que ele acaba de fazer essa oração, uma pessoa vem subindo a estrada de bicicleta e parou para atendê-lo, né? Aí ele falou, ah, meu Deus, que bom que você parou, meu companheiro, porque eu já estava aqui assustado, porque ninguém para, etc e tal, que bom que você parou, meu amigo. O negócio é o seguinte, meu amigo, olha só, é que eu acabei de desencarnar ali naquele precipício, e quando ele falou, eu acabei de morrer ali no canal, eu morri ali ainda agora, e quando ele falou isso, o rapaz estava na bicicleta, subiu na bicicleta e saiu pedalando apavorado, correndo. Então, o rapaz, quando ele falou para o rapaz, é que eu morri ali naquele precipício, o rapaz que estava na bicicleta saiu pedalando na bicicleta, correndo, que deve estar lá, sei lá onde, né? Então, ele estava mostrando essa história, é justamente por isso, a diferença de quem tem a noção da vida espírita, da vida, da sobrevivência da alma depois da morte, de quem não tem, né? Ele pode ter ficado ali em dúvida em determinado momento, mas na hora em que ele achou que ele realmente tinha desencarnado, qual foi a primeira intenção dele? Qual foi a primeira reação dele? Ele fazia a sua prece. Ele chegou e fez a prece. Né? Então, se a gente tem essa noção de que existe a vida além da morte, de que a morte do corpo físico não é o final, isso dá uma certa tranquilidade, uma certa pacificação, uma certa resignação, tanto para quem está partindo, para quem está desencarnando, como para a gente que fica aqui. Para a gente que está se despedindo momentaneamente daquele espírito amigo, daquele afeto que a gente tem, daquele companheiro de anos, daquele pai, daquela mãe, daquele filho, seja de quem for. Então, a importância do conhecimento da doutrina espírita, como Leon Denis coloca aqui pra gente, né? O conhecimento do futuro espiritual. Se eu sei o que me aguarda no futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, e o outro passo, que é extremamente importante, a gente precisa aplicar esse conhecimento na vida da gente. Então a gente precisa descobrir como é que a gente vai fazer essa caminhada. Né? Como é que eu preciso trabalhar o meu espírito para que eu possa me integrar das coisas que a gente possa estar fazendo. Né? Então, uma outra coisa que é interessante a gente ler também, lá no Livro dos Espíritos, vou botar aqui, olha, Livro dos Espíritos, capítulo 3, é interessante que fala da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual. É interessante a gente ler, porque fala justamente disso. O capítulo 6, também do Livro dos Espíritos, capítulo 6, também nos fala sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, também interessante. E no capítulo 6, no item na pergunta 257, pergunta 257, que Kardec vem trazendo para a gente um ensaio teórico da sensação nos espíritos. É importante a gente ler também, porque nos ajuda a clarificar todas essas questões. E no Céu e Inferno, no capítulo 2, deixa eu colocar aqui, Céu
Céu e Inferno, capítulo 2, que nos fala sobre o temor da morte, e na segunda parte do livro Céu e Inferno também, nos itens, segunda parte, capítulo 1. Na segunda parte, capítulo 1, ele nos fala sobre o passamento, sobre a morte em si, e depois, quando o Céu e o Inferno traz para a gente os depoimentos, né, dos espíritos felizes, dos espíritos medianos, dos espíritos sofredores, dos suicidas, é importante a gente ler também, porque ali nesse momento, vento e chuva por aqui, aqui pelo Valqueire já está começando vento e chuva, né? Então, é importante a gente dar uma lida. Se a gente puder dar uma lida nessa bibliografia, vai ser muito bom para a gente, porque vai complementar essa noção, né? Vai complementar todo esse material que Denis traz para a gente, ok? Gente, olha só, nós completamos o nosso tempinho, o Celso daqui a pouquinho está entrando. Muito obrigada, Cris, Nádia, Nina Mil, Rê, Névoa Matinal, Lorena, J. Francis, Márcia Jeque, Zeli, Luiz, Janete, Iris e Regis. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom Sucesso, está chovendo muito? Nossa, aqui no Valqueire a chuva ainda não chegou, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho que vocês têm, obrigada pela vibração de vocês, para que a gente possa estar sempre aqui presente, ok?